renovar é perseverança. Por isso nós estamos fazendo as quartas da perseverança. Toda quarta-feira nós estamos aqui reunidos às 19h30. E sempre tem alguém trazendo uma palavra, alguém de fora, trazendo uma palavra, ministrando. Nessa próxima quarta-feira nós vamos ter aqui o apóstolo Vani, da igreja Lado ao Lado, também com o pessoal do louvor, de lá também ministrando louvor. E contamos com a sua presença. É importante você estar aqui, não é porque para fazer número, não, é porque é importante para você, importante para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Quanto mais se aproxima o dia, já falamos aqui, Hebreus fala sobre isso. E tem sido assim as quartas-feiras, tanto as quartas como os domingos pela manhã na EBR, aos domingos à noite aqui, sempre uma palavra de bênção para todos nós. Por isso nós estamos continuando, essa palavra, usando sempre essa palavra perseverança, trabalhando isso em nossos corações. Perseverar não é uma coisa tão simples. E eu não vou falar para você o que significa perseverar, porque você já ouviu em todas as ministrações aqui o que significa perseverar. Mas não é tão simples perseverar. Talvez alguém que estava aqui domingo passado e foi tocado pelo Espírito Santo e Deus falou ao seu coração em perseverar, talvez ele não tenha conseguido perseverar e voltar aqui hoje. Porque perseverar não é só falar sobre isso. É muito mais amplo do que isso. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar, até quando? Até o fim, esse será salvo. Bom, aí você vai pensar assim, peraí, você já pecou alguma vez na sua vida? Sim ou não? Já pecou? Infelizmente, eu também. Então significa que você não perseverou até o fim. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Que será salvo aquele que perseverar até o fim. E aí você vai pensar, peraí, então eu vacilei, Pedro não pecou, e João não pecou, e Tiago não pecou, e Paulo também não pecou, então eles não foram salvos? Bom, se você veio à aula da EBR, você vai entender melhor esse versículo. Porque a palavra salvo ali, a ideia de salvação ali, é de segurança. Aquele que persevera até o fim, estará seguro. Então você quando erra, ou eu quando erro em algum aspecto da vida, um pecado que nós cometemos por acidente aconteceu, ou por consciência, mas nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, eu também estou perseverando nesse perdão pela fé. Ora, então eu estou seguro. Você está entendendo isso, querido? Isso é graça de Deus sobre nós. Então a perseverança também tem a ver com salvação. E salvação também tem a ver com segurança. É quando mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, nós enfrentamos algumas lutas na vida e a gente pensa assim, deve ser por causa daquele pecado que eu cometi, aquela falha que eu cometi, mas você já pediu perdão, você já confessou. Mas o diabo faz questão de dizer a você que você não foi perdoado, que não tem jeito para você, porque ele tenta roubar de você a verdade desse versículo dito por Jesus, dessa palavra dita por Jesus. Se você recebeu o perdão de Deus, se você crê no perdão de Deus, se você crê que Ele já te perdoou, persevere nisso, porque é isso que vai te dar segurança. Porque o diabo, ele vai repetir para você que você pecou todo dia. Ele vai repetir para você que você falhou todo dia. Ele vai acusar você todo dia. Mas se você perseverar, você terá o quê? Segurança.
Talvez você vai ouvir uma afronta do inimigo, uma palavra contrária, uma situação que venha sobre você e vai te fazer lembrar: olha onde você errou, olha o que você falou. Mas espera aí, Deus me perdoou e eu estou firmado nesse perdão. Espera aí, eu confessei. Ei, espera aí, eu me arrependi. Então, Satanás, eu estou seguro, eu estou firmado no Senhor, eu estou firmado, eu persevero nessa palavra, porque ela não volta vazia, porque aquele que persevera até o fim estará seguro, será salvo. Veja como que a perseverança é importantíssima para nós em todos os aspectos. E aí eu gosto de Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, um episódio muito, muito interessante, uma história que todo mundo já pregou, eu já preguei muitas vezes, talvez não vou falar centenas, mas dezenas com certeza, de vezes a respeito desse episódio, e eu quero ler com você, Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se então a eles andando sobre o mar. Você já conhece essa história? Então, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse quem? Pedro. Senhor, se és tu, então manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Aí Jesus respondeu o quê? Venha, Pedro, pode vir. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele começou a reparar no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você não perseverou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Queridos, quando eu vejo o personagem Pedro na Bíblia, que não é um simples personagem criado, mas é uma pessoa que existiu verdadeiramente e que traz para nós uma série de lições através da sua vida. Como nós citamos na última mensagem a respeito de Pedro, e Pedro me chama muita atenção, porque Pedro para mim é um símbolo de perseverança. Porque a gente sempre pensa a perseverança, e eu falo isso no campo humano, porque o maior símbolo de perseverança, é claro, é Jesus. Jesus é o próprio Deus. Mas quando você olha para alguém como você, como eu, que nós não somos perfeitos, e eu olho para Pedro, eu vejo um dos maiores exemplos de perseverança para a nossa vida. E é interessante você notar isso. Se você começar a ler a história de Pedro, suas cartas e os episódios que ele teve com Jesus, quando você olha para ele, justamente então naquele momento ali que ele andava sobre as águas, você aprende uma série de coisas. E uma das coisas que você precisa aprender para perseverar é avaliar as situações ou as circunstâncias que te cercam na vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Fecha teus olhos só um minuto, por gentileza. Não deixa ninguém te atrapalhar agora, ninguém tirar a tua atenção. Fecha teus olhos. E eu queria que você pensasse comigo, respondesse algumas perguntas aí de forma
pessoal agora, sozinho, você e Deus. Não olhe para o pastor, não olhe para ninguém. A resposta à seguinte pergunta: faça uma pergunta a você mesmo: como está a minha vida agora? Responda essa pergunta a você mesmo: como está a minha vida agora? Segunda pergunta: como está a minha família? Terceira pergunta: será que houve algo que eu mesmo fiz, ou algo que deixei de fazer, que me levou à situação que eu estou vivendo hoje? Vou repetir a pergunta para você, porque é muito grande. Será que houve algo que eu fiz? Você está perguntando para você mesmo. Ou deixei de fazer? Deixei de fazer, não somente eu fiz, mas eu talvez tenha deixado de fazer, que me levou à situação da vida que eu estou levando hoje. Se o Espírito de Deus trouxe à sua memória algo que você fez ou deixou de fazer para viver a situação que você está vivendo agora, se você nunca pediu perdão a Deus, peça perdão a Deus agora. Se você nunca confessou com sua boca, confesse agora. Se você nunca declarou seu arrependimento por isso, arrependa-se agora. Porque para a gente seguir em frente, primeiro a gente precisa saber em que estado nós estamos. Qual é a sua situação, meu irmão? Se você precisa se arrepender, arrependa-se agora. Se você precisa confessar, confesse agora. Se você precisa declarar o perdão, declare agora. Porque esse é o caminho da restauração. Quando a gente olha para aquele episódio, agora pode abrir seus olhos. Quando a gente olha para aquele episódio ali e vê o que estava acontecendo, aquelas ondas gigantes, os ventos soprando. Às vezes, ou por vezes, nós enfrentamos alguns pequenos ventos na vida, ou pequenas chuvas na vida, e isso rapidamente desmorona a gente em alma, em espírito, e às vezes até mesmo em corpo. Isso sinaliza que a nossa alma, que as nossas emoções, nossos sentimentos precisam ainda aprender a confiar e descansar em Deus. Eu falava com um familiar essa semana, porque ele precisou ir ao médico numa emergência, estava passando muito mal, estava com a suspeita de Covid. E aí ele foi no hospital, fez os exames, foi no posto, fez o exame lá do cotonete, né? E esperou o resultado e deu negativo. Mas ele estava com uma secreção nos seus pulmões, um princípiozinho de pneumonia. E aí eu conversava com ele, e sabendo do que ele estava passando, eu falei para ele: sabe o que está acontecendo com você? Você está com um nível de estresse altíssimo. Ele falou: há dias que eu não durmo direito, preocupado com isso. Falei: é justamente o que está acontecendo com você. A sua imunidade baixou, despencou, e seu corpo reagiu. E não era a primeira vez que ele tinha um início de pneumonia, justamente causado por um nível de estresse muito elevado, porque o corpo então perde a imunidade, e aí ele sente uma bactéria, um vírus, qualquer coisa, se torna forte dentro da gente.
Eu falei, se nós não aprendermos a lidar com essas coisas na vida, que nós vamos ter que enfrentar, com esses ventos contrários, com essas chuvas fortes que às vezes vêm contra nós. Pedro, quando ele estava ali, ele olhando para Jesus, ele seguiu em frente, mas quando ele começou a não saber lidar com o que estava ao seu redor, e parou de olhar para Jesus, e você sabe dessa história, já ouviu 300 vezes já, você viu o que aconteceu. A imunidade da fé começa a diminuir, e quando a sua imunidade da fé começa a diminuir, você logo é atingido por uma consequência, e a consequência de Pedro foi afundar naquele momento. Ele precisou gritar. Por vezes Jesus, ele chama a nossa atenção, diz, vem, eu estou te chamando, pode vir. Às vezes no momento mais difícil da sua vida, talvez a maior luta que você está enfrentando na sua casa, talvez até na sua saúde, assim mesmo Deus está mandando você, vem, creia, faça o que eu estou mandando você fazer, deixa que o resto eu vou cuidar. É hora de você colocar os pés nas águas e caminhar, meu irmão. É hora de você perseverar, mesmo quando estamos enfrentando as dificuldades. Não vai ficar tudo tranquilo para você ser usado por Deus. Não vai ficar tudo 100% para aí você começar a ser usado por Deus. Não se iluda. Deus fará grandes coisas na sua vida no meio das tempestades, no meio das guerras, no meio do vento contrário. Até quando você está desanimado, até quando você não quer fazer mais nada, até quando você quer jogar tudo para o alto, Deus ainda manda alguém na porta da sua casa bater lá e dizer, me ajuda, me socorre. E aí você pensa, mas eu estou sem força. E aí Deus está dizendo, ei, eu não perguntei se você tem força, se você não tem. Se eu mandei alguém para você cuidar, cuide. Se eu mandei alguém para você tratar, trate. Se eu mandei alguém para você pregar, pregue. Se eu mandei alguém para você discipular, discipule. Se você está esperando ficar tudo 100% para você ser usado por Deus, não se iluda, porque isso não vai acontecer. Não, você vai deixar de ser usado por Deus. Chegou a hora de você ser usado por Deus agora. A hora é hoje. O tempo é hoje. Mesmo na prova, mesmo no vento, mesmo na tempestade, mesmo na luta, mesmo na guerra, Pedro andou sobre as águas enquanto o vento soprava. Pedro andou sobre as águas enquanto as ondas estavam batendo. Pedro andou sobre as águas onde ninguém pôde andar. Hoje tem um desafio para você. Quando a gente aumenta o desafio, parece que a gente fica com medo. Eu falei com os discípulos, vamos fazer os cultos às quartas-feiras, tem sido bênção. E alguém já disse para mim, pastor, isso tudo é um momento, porque daqui a pouco aquele povo que está indo começa a diminuir. Aí a gente vai tentar mudar tudo para fazer de outra forma, para poder ficar. Irmão, se você não colocar os pés nas águas agora e começar a caminhar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós como igreja local precisamos colocar os pés nas águas agora. O vento está contrário, a chuva forte está caindo, as ondas são enormes, mas coloca os pés nas águas, porque Jesus disse, vai meu filho, pode ir, porque eu estou junto com você. Vai em frente. É por isso que quando eu olho para Pedro e digo que ele é um grande exemplo de perseverança, porque ser perseverante não significa nunca errar, mas aprender a lidar com suas fragilidades com humildade. Pedrão foi aquele cara que aconteceu com ele, perdão cara, tá irmãos? Estou com unção de jovem hoje. Pedro foi aquela pessoa, aquele servo de Jesus,
Quando Jesus estava pregando e todo mundo foi embora, e aí Jesus falou: Senhor, vocês não vão embora não? Senhor, para onde iremos nós? Quem falou isso? Pedro. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro foi aquele que, quando Jesus falou: vocês não pescaram nada, Senhor, trabalhamos a noite toda, não teve peixe, não pegamos nada. Então volta para o mar, no horário errado, na hora errada, no lugar errado, e joga a rede. Mas Senhor, não pegamos nada, mas vamos fazer o seguinte, já que é o Senhor que está falando, nós vamos fazer. E olha o que aconteceu. Pedro foi aquele que Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí quem respondeu? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu o quê? Isso não foi revelado pela carne, mas pelo Espírito. Aí eu imagino Pedro: esse é o cara, esse é o menino que eu queria. Virou a primeira esquina, Jesus começou a dizer: ó, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado, eu vou passar por isso, por aquilo. Jesus, aí Pedro: não, se depender de mim, não, você não vai para a cruz, não. Aí o que Jesus fala? Sai daqui, Satanás. Pedro foi chamado de Satanás, irmãos, na Bíblia. Lembra desse episódio? Lembra? Arreda-te daqui, Satanás. Minutos antes Pedro estava ouvindo: você cheio do Espírito Santo, você foi usado pelo Espírito Santo. E agora Pedro escuta: arreda-te, Satanás. Isso não é do Espírito, agora é da carne que você está falando aí. Porque Satanás sabia que Jesus não podia subir aquela cruz. Pedrão está lá. Mas aí, você imagina eu pegar um discípulo aqui e falar: sai, seu Satanás da minha equipe, sai, seu Satanás da igreja, você está sendo usado pelo diabo. Imagine se eu fizer isso com um dos discípulos. Mas Pedro ouviu aquilo e abaixou sua cabeça e não falou nada. Meu irmão, você já tinha vazado há muito tempo. Você já tinha dito: ei, peraí, está falando com quem? Você pode ser o Cristo, mas peraí, pensando que eu sou o quê? Me chamando de Satanás, estou aqui, dei a minha vida, estou aqui ralando, abri mão dos meus negócios para servir o Senhor. Agora você vem me chamar de Satanás? Está de brincadeira? Eu vou abrir um processo no STF contra o Senhor. Por isso eu digo que Pedro, queridos, é o maior exemplo de perseverança que nós temos na Bíblia. Aí depois ele diz: Senhor, eu jamais vou te abandonar. E Jesus vem: olha, Pedrão, deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer acabar com você, você vai me negar 3 vezes. É ruim te negar 3 vezes. Depois você vai ouvir, você vai saber. Aí está lá Pedrão, negou Jesus 3 vezes. E aí ele chora amargamente, some, desaparece. Jesus ressuscita. Está lá Pedro no meio dos apóstolos. Quando ele soube, ele sai correndo, mas ele não corria tão rápido assim, porque tinha alguém que corria mais rápido que ele, que era João, se não me falha a memória. Chegou primeiro do que ele. Também não era tão bom assim de corrida. E está lá Pedrão, e de repente o dia vai passando. Vamos pescar, porque eu não sei o que nós vamos fazer da vida. Está lá pescando, de repente aparece alguém na praia e diz: lança a rede do outro lado. E eles lançam, e aí vem uma quantidade de peixe. Quando aquilo acontece, quem é que pula do barco? Pedro. Ele já tinha esquecido do Satanás. Ele já tinha esquecido do decreto que você vai me negar 3 vezes. E ele vai correndo. A Bíblia diz que ele mergulha e larga todo mundo e chega lá.
Ele sabia que era o mestre. E aí ele senta para comer com Jesus, e Jesus está ali. E aí Jesus ainda pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama mesmo? Irmãos, não há um exemplo, porque a perseverança, quando está tudo certo, tudo direitinho, né, é fácil. Agora, quando você tem que lidar com a perseverança, com os seus próprios erros, com suas próprias falhas, talvez tenha que ouvir a verdade um pouco para você poder acordar. Talvez o seu discipulador precisa chegar para você e dizer: olha, você tem que mudar seu comportamento, não é assim que você vive. Não é assim que Jesus nos ensinou a viver, não é assim que você deve viver na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Se você consegue perseverar até o fim desse jeito, você será salvo. Porque perseverar aqui dentro agora, a gente reunido, vamos lá, vamos em frente, vamos seguir em frente, vamos, glória a Deus, aleluia, ora aqui por mim, vamos lá, vamos pular, vamos dançar. Mas quando a gente chegar ali fora, em alguns momentos nós vamos nos comportar como Pedro, quando ele errou também. Infelizmente não deveríamos, mas vamos. Mas aquele que passou por tudo isso, quando foi crucificado, disse: eu quero crucificar, como eu falei domingo passado, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como mestre. Eu estou pronto a dar minha vida por Jesus, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou seguro em Cristo. Pedro era aquele tipo de gente que dizia: eu sei que eu errei, mas eu sei que eu fui perdoado. Eu sei que eu falhei, mas eu sei que Ele me perdoou. Eu sei que falei o que não devia, mas Ele me curou. Eu sei que eu era tempestuoso, eu era às vezes arrogante, mas o Espírito habita em mim, mudou a minha vida. Eu sei a obra que Jesus fez em mim, porque eu era um Pedro, mas o Espírito habita em mim agora, e eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E quando o Espírito veio e que todo mundo ficou confuso, quem se levanta para pregar? Pedro, aquele que podia ter abandonado tudo porque foi chamado a atenção por o seu discipulador, e de maneira bem forte, mas foi o primeiro que estava pregando. O que vocês estão ouvindo aqui hoje é a manifestação do Espírito Santo. Aquele que morreu, ressuscitou, e Ele voltará, e nós agora estamos proclamando para sempre, e estamos prontos para morrer por Ele. Aquele Pedro que depois apanhou, aquele Pedro que ficou preso, eu acho que eram 16 soldados vigiando, quando Tiago foi morto e todo mundo esperava: vamos matar Pedro agora, porque o povo queria que matasse mais um crente, o crente seria Pedro a morrer. E daqui a pouco o Espírito de Deus chega lá, o anjo do Senhor chega, e Pedro estava fazendo o que na prisão? O que ele estava fazendo na prisão? Dormindo. Ele estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Ele estava condenado à morte. Ele ia morrer no dia seguinte, irmãos. O cara ia morrer no dia seguinte, porque já tinham matado o Tiago, todo mundo gostou. E aí, agora vou matar Pedro, né? Botaram lá aquele monte de soldado cuidando de Pedro. Pedro está lá. E aí Pedro está dormindo. Precisou o anjo acordar Pedro. O anjo teve que acordar Pedro. Ninguém acordava Pedro, estava lá roncando. E aí o anjo: acorda, meu filho. Sabe por quê? Porque aquele que persevera até o fim tem segurança. Ele não se importava mais: eu vou morrer, estou seguro. Eu não vou morrer, eu estou seguro. Ele sabia que iria morrer, mas ele estava dormindo. Você dormiria, meu irmão? Você dormiria a noite toda numa prisão, sabendo que você vai morrer no dia seguinte, e cortava a cabeça fora?
estava dormindo. E de repente o anjo vem e tira Pedro de dentro da cadeia. Ninguém sabe o que aconteceu. Está lá, sumiu, Pedro sumiu. E chega lá no meio da igreja, a igreja está orando. E aí chega aquela menina na porta. Ó, Pedro está ali fora. Mas como Pedro está ali fora? Pedro está preso, mas a gente estava orando aqui para ele ser liberto. E todo mundo corre e vê. E chega Pedro lá na casa. Aquele que acertou, aquele que errou, aquele que era arrogante, mas aquele que se tornou manso, aquele que era orgulhoso, mas se tornou humilde, aquele que Deus mudou a história, como eu e você. É como eu e você, para que a gente persevere até o fim. Meu irmão, siga em frente. Você vai acertar, glória a Deus. Infelizmente você vai errar. Misericórdia, peça perdão, humilhe-se, confesse, porque aquele que persevera será salvo. Você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, você vai ser injuriado. Um dia vai ter, outro dia não vai ter, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Você quer ter segurança? Persevere. Persevere. Você quer continuar seu ministério? Persevere. Continue sua célula, persevere. Porque quando você, e é naquele filme sobre o apóstolo Paulo, para quem não assistiu precisa assistir, e ele chega a dizer para aquele homem que queria matá-lo, e ele diz: ninguém morre por aquilo que não crê. Perguntava: você não tem medo de morrer? Mas ninguém morre por aquilo que não crê. Eu creio no que eu estou fazendo, por isso eu posso morrer. Não me importa morrer. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós confessamos que perseverar não é tão simples. Lidamos com as guerras externas, as afrontas externas que vêm contra nós, mas também lidamos com nossas próprias fragilidades. Nunca pensamos em passar por depressão e passamos. Nunca pensamos em passar por uma enfermidade física, mas passamos. Nunca pensamos em passar uma crise em nossa família, mas passamos. Nunca esperávamos algumas situações na vida. Nós nunca pensávamos que iríamos falar o que não deveria falar, pensar o que não deveríamos pensar. Mas graças ao Senhor por suas misericórdias, graças ao Senhor por sua graça, graças ao Senhor por sua libertação, graças ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, graças ao Senhor pela fé, o autor e consumador que hoje habita em nós. Graças ao Senhor pelo Espírito Santo que nos capacita. Graças ao Senhor pelos dons que o Senhor nos deu. Graças ao Senhor pelo talento. Graças ao Senhor pelas nossas finanças. Graças ao Senhor pelo suprir. Graças ao Senhor por estarmos de pé. Graças ao Senhor, porque aquele que persevera na fé até o fim está seguro. Senhor, não queremos nos dobrar na primeira esquina que vamos enfrentar ali. Levanta uma igreja que batalha, uma igreja que é unida, uma igreja local que se une debaixo do mesmo propósito e que arromba as portas do inferno e que tira os cativos na autoridade do nome de Jesus de lá,
que anuncia as boas novas, onde um ajuda o outro, onde melhor coisa é dar do que receber. Levanta essa igreja, Senhor. Eu quero ser parte dela. Eu sou parte dela. Nós somos sua igreja, espalhada sobre a terra. Senhor, ilumina nossa mente para entendermos o que é perseverança, porque em tudo em nossa vida a perseverança está envolvida. Quantos hoje já não perseveram mais? Quantos hoje questionam, duvidam, criticam, colocam culpas dos outros? Mas aquele que perseverar até o fim estará seguro. Aquele que entendeu a tua palavra, aquele que ministrou, que buscou, aquele que desejou, aquele que acertou, aquele que errou, mas se arrependeu e corrigiu e se levantou pelo Senhor. Levanta essa geração hoje. Se há alguém aqui que precisa ser salvo, que só está aqui porque fulano ou fulana está aqui, porque se ela não estivesse, ou se ele não estivesse, não estaria. Senhor, salva essa alma hoje, porque a perseverança sem o Senhor não é perseverança, é teimosia, é ilusão. A perseverança que vem de Ti pela fé é a única que vai nos manter seguros. Senhor, salva hoje, salva a vida, Senhor, restaura agora, em nome de Jesus. Se é você, meu querido, em nome de Jesus, eu queria orar por sua vida agora. Eu, você, nós precisamos entrar e mergulhar no campo da perseverança na fé, entender todos os aspectos disso, para que possamos viver seguros. A insegurança não vem de Deus. Deus nos torna seguros, mesmo diante dos vendavais, mesmo diante das ondas, mesmo das correntezas contrárias, você ainda pode andar sobre as águas. Eu queria convidar você a fazer isso hoje, a entregar sua vida, dizer: Jesus, me ajuda, me fortalece, me ajuda a caminhar, me ajuda a seguir em frente, me ajuda a perseverar, me ajuda a viver em comunhão. Eu escolho hoje perseverar, eu escolho hoje seguir em frente. Não espere tudo estar 100% para você responder ao chamado de Jesus. Não espere estar tudo ok na sua vida para você responder ao chamado ministerial na sua vida. Não espere você ser 100% para isso acontecer em tudo, porque isso não vai acontecer. Você simplesmente se humilha, se entrega e segue em frente. É assim que acontece.